Gente, agora eu preciso falar sério, porque tem convidado chegando e chique, né? Economista-chefe do Banco Master, professor de economia da FGV, o Paulo Gala está aqui conosco. Professor, obrigada. Não vai ter brincadeira com o senhor aqui, o papo é sério, de vez em quando a gente faz, quando dá. Mas é notícia importante, principalmente porque... Professor, eu já começo trazendo um pouco para esse campo mais terreno mesmo e que está muito arraigado com o debate político, que é a inflação de alimentos. Você começa a ver que a inflação de alimentos está cedendo, né? Agora, minha pergunta para o senhor é, alguns itens ainda puxam essa sensação de que está muito caro fazer a feira, fazer o mercado. Tem, por conta da trajetória da inflação, como a gente prevê, se... até o final do mês que vem, novembro, essa sensação de melhora no poder de compra, ela chega até o mercado, até a feira? Ou está difícil ainda pensar na durabilidade e na força dessa trajetória, mesmo com esses 3 índices seguidos aí de queda da inflação no Brasil? Bom, prazer falar com todos vocês. Antes de mais nada, dizer que o preço dos alimentos subiu muito, né? A gente está falando de altas de mais de 50%, em alguns casos 60%, 70%, né? Isso nos últimos 12 ou 24 meses. Então, a boa notícia é que eles pararam de subir e começaram a cair um pouco, devem seguir caindo. A gente tem a perspectiva para os próximos meses de pequenas altas ou estabilidade, até mesmo algumas quedas, mas nada que compense o que a gente viu lá atrás. Então, se a gente pensar no preço da carne, por exemplo, subiu mais de 50%. Né? Então, o que a gente tem de boa notícia é que parou de subir, vai estabilizar e vai dar uma aliviada. Isso está acontecendo, inclusive, no mercado mundial, não é só um fenômeno brasileiro. Quando a gente olha o preço de todos os alimentos do mundo, de soja, de trigo, de milho, de carne, eles têm cedido. Então, os índices de hoje trouxeram essa notícia de alívio, né? E para frente, a notícia é boa também, é melhor. Muito bem, a gente está falando, eu achei interessante que o professor já citou a gente, né? Por que é que a sensação não chega de melhora? Porque o estouro da boiada, digamos assim, o estouro dos preços foi muito forte, gente. Quando a gente olha aí a trajetória, né? E é por isso que a comparação fica difícil para o governo incumbente, né? Para o Jair Bolsonaro, que de fato a sensação de perda de poder de compra, ela é duradoura. Falando um pouco sobre esse fenômeno mundial, eu vou puxar aqui um pouco, professora, a gente tem 2 coisas aí que ajudaram a inflação, inclusive o preço dos alimentos, a caírem. Primeiro, houve uma espécie de acomodação, precificou-se de maneira geral aí como é que fica o cenário com a guerra na Ucrânia durando já aí seus 8 meses, e houve ali também uma estabilização para baixo no preço do petróleo. Ele embicou para baixo. O problema é que faz 1 semana e meia, dias aí, a OPEP decidiu que vai cortar o fornecimento de petróleo no globo para poder jogar o preço do barril, que é bom para ela, para cima um pouco. Isso pode interferir na trajetória de queda da inflação aqui no Brasil? Ou essa queda está ancorada em outros fatores que nos dão certa tranquilidade de que, bom, o preço não volta, a inflação, o índice não volta, não embica para cima até o final do ano? Olha, nada é mais importante para a inflação no Brasil do que o preço da gasolina. Basta a gente ver o que aconteceu nos últimos 3 meses. A gente teve deflação no trimestre, que é algo raríssimo, né? Ou acho que, se não me falha a memória, nunca aconteceu. Isso se deve ao corte do preço da gasolina, né? Então, a notícia mais importante que a gente tem é a de que a gasolina caiu e de que ela não vai subir. Agora, a pergunta é, será que ela vai subir? Então, a gente teve essa novidade da OPEP cortando a oferta, que acabou dando uma leve puxada no preço do petróleo no mercado mundial, mas tem uma outra força que derruba o preço do petróleo, que é a desaceleração das economias e uma possível recessão no mundo. Então, a gente já vê a Europa praticamente entrando em recessão, o Reino Unido desacelerando, a China meio parada. Então, na minha visão, o que a gente tem para os próximos meses é um preço de petróleo mais para baixo do que para cima, né? Se ele voltasse a escalar para cima de $100, 110, 120, certamente a gente teria problema inflacionário aqui de novo. Não tem como, o preço da gasolina ele é muito forte, ele é muito violento. Não há como evitar a inflação quando o preço da gasolina sobe. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, tá? Mas acho que a boa notícia é que não é assim, vai desacelerar porque a economia mundial está desacelerando, desculpe.
Não, perfeito. Eu ia falar um pouco sobre isso, né? O que está segurando, assim, por um fio, digamos, não é qualquer fio, mas é um fio, a esperança de ter os Estados Unidos terem, por exemplo, um registro melhor que não um registro recessivo, é o aquecimento do mercado interno deles de trabalho, né? Saiu um dado que ficou todo mundo observando e falando, talvez isso segure. Agora, o Reino Unido já não está colhendo, já não tem mais dúvida, né, de que está com a economia depreciando. O que a gente deve ficar de olho para saber aí, professor, nessa corrida que ninguém quer entrar, mas, né, a corrida do depreciamento, da depreciação da economia após pandemia e como é que isso pode impactar o Brasil diretamente? O senhor já falou, né, sobre combustível está dado, o que mais isso pode nos ajudar ou nos empurrar para baixo? Eu acho que a chave é a economia americana, foi exatamente o que você falou, porque as notícias que a gente tem da Ásia, especialmente de China, são ruins. A China continua enfrentando surtos de Covid, ainda com lockdowns. As notícias de Alemanha, de Europa e de Reino Unido também são ruins de atividade econômica. Quem está parando de pé ainda é os Estados Unidos, que de fato tem um mercado de trabalho bastante pujante, com desemprego em 3,5%, que é a mínima histórica de 50 anos. Então, enquanto os Estados Unidos conseguir crescer um pouquinho, ele ajuda o mundo, porque os Estados Unidos, é importante lembrar, ainda é a maior economia do mundo, é a mais importante. Então, nesse sentido, ele ajuda, inclusive, a criar expectativas mais positivas. Mas se os Estados Unidos parar e entrar em recessão, aí a gente pode ter, de fato, preços caindo, petróleo vindo para baixo dos $80, aí para o fronte inflacionário é uma boa notícia, mas aí começa a preocupar porque as economias param também. Né? É aquela coisa, economia, joga ele aqui para mim, Edu, no telão, economia é uma tragédia para analisar, amigos, porque é isso, né, assim, você pode estar falando, então vou torcer para os Estados Unidos entrarem em recessão, melhor não, porque ajuda com uma mão, mas com a outra bagunça o tabuleiro do xadrez inteiro. Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, professor de economia da FGV, veio aqui dar esse socorro para a gente entender o cenário com um olhar bastante amplo. Obrigada, meu caro. Até a próxima. Volte mais vezes. Obrigado, foi um prazer.